Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso HPE Cast, nosso podcast de História do Pensamento Econômico. Eu sou o Vitor, o host dessa conversa, e hoje eu estou aqui acompanhado de Pedro, Antônio, Felipe e Arthur. Olá, eu sou o Pedro, sou graduando em Ciências Econômicas na UFOP. Estão aqui no episódio de falar de furtado. E aí, pessoal, bom dia. Eu sou o Antônio Costa, graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos falar um pouco sobre o Celso Furtado, um grande economista brasileiro. Bom dia, pessoal. Eu sou o Filipe, estou graduando em Economia na UFOP e hoje nós vamos falar do grande economista Celso Furtado. Bom dia, pessoal. É sempre muito bom estar aqui no podcast. Muito feliz de falar sobre o Furtado com vocês. Eu sou o Felipe, também graduando de Economia pela UFOP. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Arthur. Também estou graduando em Ciências Econômicas aqui pela UFOP no segundo período. E é uma honra estar falando, né, assim como os meus Celso Furtado, um grande economista brasileiro que tem aí como livro Desenvolvimento, Subdesenvolvimento. Ele tem também a Teoria e Política do Desenvolvimento e Formação Econômica do Brasil. Então é um tema muito importante para nós, futuros economistas, né, estarmos adentrando e sabendo um pouco mais. Maravilha estar aqui com todos vocês hoje para esse bate-papo maravilhoso sobre esse economista tão importante para o Brasil. Então, como vocês já disseram, o nosso bate-papo de hoje é sobre um dos maiores economistas brasileiros de todos os tempos, que é Celso Furtado. Afinal, por que o Brasil e tantos outros países da América Latina continuam presos em ciclos de desigualdade, mesmo depois de décadas de crescimento econômico? Será que o subdesenvolvimento é apenas um atraso temporário ou tem raízes mais profundas? É sobre isso que vamos conversar hoje, né, Pedro? Perfeito, Vitor. A grande sacada do Furtado é justamente mostrar que o subdesenvolvimento não é só um estágio de atraso. Ele é um processo histórico específico que surge da forma como países como o Brasil se integram à economia mundial. Então, hoje, além de contar um pouco da trajetória do Furtado, a gente vai explorar suas ideias, suas propostas e também refletir sobre o que elas ainda nos dizem no Brasil de hoje. Então, Pedro, para a gente começar a entender sobre o Celso Furtado, a gente tem que olhar para a sua trajetória. Celso Furtado nasceu em 1920 na Paraíba, em uma região marcada pela pobreza e desigualdade. Estudou direito, mas depois seguiu para a economia. Se tornou doutor na França. Sua carreira foi marcada por duas frentes acadêmicas, em que produziu obras como A Formação Econômica do Brasil, como Arthur disse, e na prática, trabalhando na CEPAL, e depois criando a Sudene. Perdão. O Brasil, naquele momento, passava por grandes transformações. O governo Juscelino Kubitschek, com o lema 50 anos em 5, a industrialização acelerada, mas também persistiam na desigualdade social enorme, principalmente no Nordeste. É nesse cenário que Furtado começa a pensar por que crescemos, mas não nos desenvolvemos. Então, entrando nesse assunto do conceito subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento é o ponto central para Furtado. Ele não é um atraso que será superado naturalmente. Ele é um resultado de um tipo de inserção da América Latina no capitalismo mundial. Enquanto os países centrais como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha, eles se industrializaram de forma autônoma, nós entramos no sistema como fornecedores de matéria-prima. Essa posição moldou nossa estrutura produtiva e social. Por isso ele dizia: o subdesenvolvimento não é uma etapa, ele é uma condição estrutural. É como se estivéssemos presos numa engrenagem onde o crescimento ocorre, mas sempre reproduzindo a dependência.
E é exatamente como o Filipe falou, do conceito de subdesenvolvimento. Eu vou falar também sobre a estrutura produtiva e a dependência dos países subdesenvolvidos a respeito do subdesenvolvimento. Aí entra outro conceito-chave do Furtado, a heterogeneidade estrutural. E ele observa que, no Brasil, convivem setores muito produtivos e modernos, setores industrializados, com grandes tecnologias, geralmente ligados à exportação e ao capital estrangeiro, com setores atrasados em paralelo, de baixa produtividade e voltados para o mercado interno. Isso gera uma economia partida em duas, uma bilateralidade, e é o resultado de concentração de renda e exclusão social. É por isso que, mesmo quando o PIB cresce, os benefícios não chegam de forma igualitária a todos. A renda fica concentrada, a desigualdade aumenta e as estruturas sociais se perpetuam no cenário. Ou seja, não basta crescer, não basta ter um crescimento econômico. É preciso mudar a forma como se cresce, é preciso ter um desenvolvimento econômico. É como o Arthur falou, os limites da industrialização brasileira. Isso fica evidente quando pensamos no processo de industrialização brasileira. O fato é que o Brasil se industrializou no século XX, principalmente a partir de Vargas e JK. Mas para Furtado, essa industrialização foi dependente. Importamos tecnologia, capital e até o padrão de consumo dos países ricos. O problema é que, ao copiar esses modelos, geramos um consumo de elite desconectado da realidade da maioria da população. Ou seja, criamos uma indústria que não atendia às necessidades internas e produzia uma dependência externa. Assim, o desenvolvimento não resolvia as desigualdades, apenas as mascarava. E foi justamente pensando nisso que o Furtado defendia o planejamento econômico. Ele acreditava que só o Estado teria força para romper essas estruturas. Na Sudene, por exemplo, tentou implementar políticas regionais para o Nordeste, buscando superar a pobreza e a modernizar a economia local. A ideia era transformar as bases produtivas, investir em infraestrutura, educação e indústria voltada a necessidades regionais. Ou seja, não apenas crescer, mas crescer com mudanças estruturais. E claro, isso não agradava a todos, principalmente as elites que se beneficiavam do modelo tão desigual. Isso mesmo. O modelo do Furtado recebe críticas. Muitos economistas mais liberais diziam que o pensamento do Furtado era excessivamente estruturalista, que confiava demais no Estado e ignorava a força do mercado. Outros apontavam que, na prática, os planos deles barravam em interesses políticos e resistências sociais. Mas, ainda assim, a influência do Furtado foi gigantesca. Ele ajudou a fundar uma visão própria de economia na América Latina, distinta da visão eurocêntrica ou americana. Isso, por si só, já é uma grande contribuição do Furtado. Eu concordo, Pedro, e eu acho que o mais impressionante é como suas ideias continuam atuais. Basta olhar para o cenário atual do Brasil. A gente ainda enfrenta desigualdade extrema, dependência de commodities e uma desindustrialização precoce. Se pensarmos bem, muitos dos diálogos de Furtado continuam vivos. Ou seja, entender Furtado não é só olhar para o passado, é enxergar os desafios que ainda precisamos superar no presente. Então, resumindo, o Celso Furtado. Ele mostrou que o subdesenvolvimento é uma construção histórica, fruto da forma como nos inserimos no capitalismo mundial. Então, meio que não é só necessário ter matéria-prima, ter riquezas naturais. Você tem que mostrar como você se insere no mercado de uma forma em que sua economia vai crescer. E por mais que o Furtado tenha criado grandes teorias para melhorar o Brasil, a gente vê que ainda não mudou nada. Então não é um atraso, é dependência. E para superar isso tudo, exige um grande planejamento, transformação estrutural e, claro, vontade da nossa política brasileira. E talvez essa seja a grande lição dele para hoje, né? Se o Brasil quiser realmente se desenvolver, não basta crescer o PIB, é preciso mudar a estrutura da economia e enfrentar de frente a desigualdade.
Eu agradeço a todos vocês por esse papo cabeça, com certeza agregou muito na minha formação. Eu que também sou economista, que estou me graduando em economia, e eu vou encerrar aqui deixando uma palavrinha para vocês, se vocês têm algo a mais para completar ou se estão contentes também com o fato, e agradecer a todos os nossos ouvintes e os participantes desse podcast. Ô, Vitor, muito obrigado por nos dar esse lugar de fala. É muito bom sempre relembrar a história de um grande pensador brasileiro, até porque a gente nunca dá destaque para nós mesmos, para os brasileiros. E muito grato por estar aqui hoje. E é muito bom também ver que o Brasil tem, tem muito a crescer ainda na economia mundial. Já teve várias oportunidades de sair de um país subdesenvolvido, mas é a questão da política mesmo. É, enquanto o rico cada vez fica mais rico, a gente fica aqui só fornecendo e dependendo dos outros. E Celso Furtado tentou mudar isso, só que a política brasileira não deixou. E obrigado a Isso. todos que ouviram nosso podcast. Um bom dia a todos. E só complementando o que o Antônio e o que o Felipe falou, realmente a gente tem que dar mais visão, né? Uma tela maior para os nossos economistas e pensadores brasileiros, porque eles têm uma grande valia no cenário global e geralmente a gente dá mais atenção para de fora. E só pegando um gancho no que o Felipe falou, eu pensando nisso também, eu até comentei brincando um pouquinho, que é parecido com aquela música do Michael Jackson, que fala assim que eles não ligam pra gente. Então é isso mesmo, é o rico ficando mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre. É isso aí. Agradecer a todos os ouvintes, espectadores. É bom falar da importância do Furtado, não só para a história brasileira, como a história do pensamento econômico no geral. Agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, é sempre muito bom ter conversa com todos vocês. E é muito bom sempre falar do Furtado, falar de figuras brasileiras e dar destaque, porque realmente faz falta no Brasil a gente dar destaque aos nossos pensadores. É isso, muito bem. Muito obrigado a todos novamente. O seu host favorito vai ficando por aqui. Agradeço novamente a sua audiência e até a próxima, pessoal.